Paz seja convosco, como que você está? Você está bem? Você está feliz? Meu nome é Isaac e hoje eu fui convidado aqui nesse dia para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. É um privilégio poder estar aqui, né? Poder estar compartilhando essa mensagem, poder estar representando uma geração aqui para poder trazer uma mensagem do Evangelho de Jesus aqui para você. E eu espero que em nome de Jesus a mensagem de hoje fale ao seu coração, que você coloque esse vídeo aí onde você está assistindo, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na rua, onde quer que você esteja assistindo. Eu espero que o Espírito Santo fale com você e te cause mudança hoje, amém? Hoje eu fui convidado para falar aqui um pouco no vídeo dessa nossa campanha, né, na campanha Família da Fé que a gente está, onde une as gerações da nossa igreja, onde une todos em prol de oração, de intercessão, para que as famílias da nossa igreja, para que as famílias da nossa geração sejam tocadas pelo Senhor. Amém? E antes de entrar no tema aqui, antes de começarmos falando especificamente do tema do vídeo de hoje, eu gostaria de fazer uma oração aqui para começar, amém? Então, se você pode, aí no seu lugar, feche seus olhos que eu gostaria de orar por você antes de a gente começar. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, na nossa igreja, nas nossas casas, nas nossas famílias, Senhor. Nós acreditamos que o Senhor tem algo novo para nós, o Senhor tem algo novo para esse tempo, Pai, algo novo para essa geração, Senhor. Então, que em nome de Jesus, Pai, o Teu Espírito Santo venha nos conduzir nessa mensagem de hoje. Que seja o Senhor, Pai, o Senhor que seja glorificado aqui, Pai. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus, a seguirmos firmes, permanecendo com os olhos fixos em Ti, Jesus. Que Teu Espírito Santo venha comandar tudo, que Teu Espírito Santo venha comandar essa campanha, comandar, Pai, as nossas casas, os nossos lares, Pai. Que Teu Espírito Santo seja presente na nossa igreja, nas nossas reuniões, nos nossos cultos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O tema de hoje é pressão social e busca por pertencimento, amém? Eu gostaria de ler a Bíblia com vocês. Aí eu gostaria de ler lá Tiago 4, versículo 4, tá bom? Que é o versículo base que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Lá em Tiago 4, versículo 4, vai dizer assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Esse versículo aqui traz a ideia de como, a partir do momento que nós fazemos amizade com o mundo, né, fazemos amizade, fazemos parceria, a aliança com as coisas do mundo, com o pecado, com a nossa carne, com coisas que não provêm de Deus, com coisas mundanas, com coisas passageiras, muitas vezes nós acabamos nos tornando inimigos de Deus. No momento que nós fazemos amizade com o mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. E isso entra muito no tema que a gente vai falar aqui hoje. Porque muitas vezes nós buscamos por uma aceitação externa, nós buscamos por um reconhecimento das pessoas, um reconhecimento do mundo, um reconhecimento, uma aceitação para se encaixar em grupos, para se encaixar nos lugares. E isso muitas vezes nos levando para mais longe de Deus, para um coração mais distante do Senhor, um coração que já se tornou inimigo de Deus, que já rejeitou a Deus, porque muitas vezes nós preferimos buscar e ir atrás das aceitações e dos prazeres do mundo. Um dos problemas maiores que a nossa geração tem, que muitas vezes nós temos, é buscar por aceitação, buscar reconhecimento pelas coisas do mundo, pelas coisas externas, pelas coisas que não são coerentes com aquilo que Deus tem para nós, sabe? Muitas vezes a nossa geração, os jovens, os adolescentes, buscam sempre estar se encaixando em algum grupo, se encaixando, parecendo pertencentes a um grupo de alguém, de amizades. E isso muitas vezes nos aparta de Deus, nos leva para mais longe do Senhor. E muitas vezes isso acontece porque os nossos olhos não estão fixos em Jesus. Nós precisamos entender que quando nós mantemos os olhos fixos em Jesus e olhamos para eles, e não para as coisas do mundo, não para as adversidades do mundo, não para os prazeres da carne, não para o pecado, mas quando nós olhamos fixamente para Jesus e para as coisas que vêm dele,
nós nos tornamos satisfeitos nisso e não precisamos mais buscar por uma aceitação, buscar por algo que não provém de Deus. Quando nós estamos entregues ao Senhor, olhando para o Senhor, nós buscamos Ele e nos tornarmos parecidos igual a Ele. Então, eu queria hoje que o Espírito Santo te conduzisse a um lugar onde você olha para Jesus, um lugar onde você se entrega para Jesus e busca manter os olhos fixos nele. Não trocando de identidade para tentar se encaixar numa sociedade atual. Não mentindo sobre a sua personalidade, usando máscaras perante a Deus, perante as pessoas, para se tornar pertencente a um grupo, a um tipo de pessoa. Não, porque não é isso que Deus tem para nós. Deus tem algo individual, algo íntimo para cada um de nós. Então eu gostaria de ler aqui uma passagem que está lá em Hebreus 12, no versículo 1. Vai dizer assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Nós devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus, aquele que baseia a nossa fé, aquele que morreu na cruz por nós e nos colocou uma identidade, nos colocou uma filiação, nos deu um chamado, nos deu um propósito. Nós temos que fixar os olhos nele, no nosso Deus, no nosso Senhor. Precisamos estar com os olhos fixos em Jesus para permanecermos firmes contra as adversidades do mal. E quando eu olho para Jesus, quando eu descubro quem é Jesus na minha vida, quem que é Deus na minha vida, eu reconheço a minha identidade, eu reconheço aquilo que é realmente importante para mim e não preciso mais ficar olhando para as coisas dos homens, para as coisas do mundo. Eu não preciso mais buscar por ser aceito quando eu entendo quem Jesus é na minha vida, que muitas vezes nós não temos essa perspectiva pessoal de quem Jesus é. Nós vemos Jesus através dos olhos de outras pessoas, através do que outras pessoas falam, mas que você seja despertado hoje a uma revelação pessoal de quem Jesus é na sua vida, para que assim você possa manter os olhos fixos nele, fixo naquele que é eterno e não nas coisas momentâneas desse mundo. Muitas vezes nossa fé bambeia, nossa fé cai, desmorona, porque nós estamos com os olhos fixos nas coisas do mundo. Porque nós estamos preocupados somente com as coisas do mundo, se encaixar no padrão do mundo, buscar ser aceito, ser realizado, ser satisfeito nas coisas do mundo que são passageiras. Mas o Senhor não nos chama para isso. Temos que ter uma vida onde tudo que a gente faz é focado no Senhor. Precisamos de uma igreja que é focada e que olha para o Senhor, uma geração de pais, de mães, de filhos, de jovens, de adolescentes que são fixadas em Jesus, em quem Deus é e não nas coisas que são do mundo, não das coisas que são criadas pelos homens, porque tudo isso é passageiro, tudo isso vai passar, mas Cristo continua sendo eterno na nossa vida. Então, por isso, nós devemos olhar para o Senhor com paixão, devemos olhar para o Senhor com fervor todos os dias na nossa vida, perseverando firme, porque Ele perseverou para conosco, Ele morreu naquela cruz, Ele aguentou esse sofrimento por nós. Então nós também temos que viver uma vida suportando o sofrimento de agora, com a graça do Senhor que nos ajuda, com a graça do Senhor que nos dá sustento e mantendo os olhos fixos nele, no Senhor, onde tudo que a gente for fazer, seja de um papel mais simples, ou seja num papel mais elevado, seja num lugar mais humilde ou num lugar mais glamuroso, mas que tudo o que a gente for fazer, aonde quer que a gente esteja, seja no trabalho, seja na nossa casa, seja na igreja, que os nossos olhos venham estar fixos em Jesus, viver uma vida pelo Espírito Santo, viver uma vida onde tudo que eu faço glorifica a Ele e não os homens, que a gente venha entender que toda a honra, toda a glória merece ser dada para o Senhor, que o Senhor venha sempre crescer na nossa vida para que nós venhamos diminuir.
E a partir disso nós entendemos que nós não precisamos buscar uma aceitação externa, porque o Senhor está conosco e o Senhor é a nossa satisfação. Então, partindo para o encerramento já, eu queria ler João 17, no versículo 3, que vai dizer assim: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Agora, Pai, glorifique-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Devemos buscar a verdadeira vida eterna que Cristo nos apresenta. Não as aceitações deste mundo, não os prazeres desse mundo, mas manter-nos fixos nos olhos no Senhor. Nós não devemos idolatrar pessoas, idolatrar amizades, idolatrar lugares terrenos, porque todas essas coisas são passageiras em relação à vida eterna que Cristo nos proporciona. Então que hoje você possa olhar para Cristo e ser satisfeito nele, satisfeito nessa vida eterna, nessa promessa que ele fez para todos aqueles que não só criam nele naquele tempo, mas que crerão hoje, que crerão futuramente. Que a gente possa entender que a vida eterna é mais do que um momento no céu, onde nós vamos estar com nossas vestes brancas, adorando o Senhor, não. Mas a vida eterna é essa, conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviaste. Então que nós venhamos entender isso, qual é a vida eterna em Deus, que nós venhamos entender que Jesus, Ele nos proporciona uma vida eterna, que é mais do que as amizades do mundo, que é mais do que somente um culto, ou somente um papel, que somente um lugar, uma estrutura, mas a vida eterna é conhecer a Cristo e a Jesus Cristo, é conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviaste. E eu quero partir já para o encerramento aqui, ler o último versículo com você. Lá em Romanos 12, 2 vai dizer assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então que você não venha buscar se amoldar, fazer parte do padrão deste mundo. O Senhor nos chama para fazer a diferença. Nós precisamos agarrar, nos apossar da promessa de vida eterna que o Senhor tem para nós, para vivermos uma vida firmada na identidade de ser filhos e transformar o mundo e não ser transformado por ele. Amém? Gostaria de orar aqui para a gente poder encerrar e que em nome de Jesus o Espírito Santo coloque essa mensagem, faça essa mensagem queimar dentro do seu coração. Amém? Pai amado, Pai querido, eu oro, Senhor, para que o Senhor visite cada um que está na sua casa agora, no trabalho, em qualquer lugar que seja, mas todos que estão ouvindo essa mensagem, Senhor, que Teu Espírito Santo, Pai, venha nos conduzir a uma vida eterna com Deus, uma vida eterna em conhecer a Deus e a Jesus Cristo ao qual enviastes, Pai. Que em nome de Jesus nós não venhamos olhar para as aceitações desse mundo, para os prazeres desse mundo, que nós não venhamos buscar nos a estar inserido no padrão deste mundo, mas que venhamos buscar a vida eterna, que é conhecer ao Senhor, Deus. Que nós não venhamos estar com os olhos fixos nos homens, nas coisas que os homens produzem, que nós não venhamos estar com os olhos fixos, Pai, nos prazeres momentâneos, nas coisas que passam, Pai, nos tesouros dessa terra, Pai, onde o ladrão rouba, onde a traça corrói, Pai, mas que nós venhamos estar fixos nos tesouros do céu, Pai, nas riquezas que o Senhor tem para conosco, Jesus. Que venhamos estar com os olhos fixos em Ti, Jesus, nos mantendo resistentes contra qualquer armadilha e contra qualquer cilada de Satanás. Que a nossa geração, que a nossa casa, que nossos lares, nossa família conheça a Deus, se aposse das Tuas promessas, Senhor, em nome de Jesus, e que nós juntos venhamos ser uma igreja que olha para Ti, Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Que em nome de Jesus essa mensagem fique gravada no seu coração e que você permaneça firme nesta campanha em busca de conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Amém?